Olá pessoa, tudo bom? Hoje eu vou tentar falar bem de um país chamado Cuba. Mas para isso eu vou precisar voltar algumas décadas. Em 1829, por exemplo, a primeira nação da América Espanhola que utilizou máquinas e barcos a vapor foi Cuba. Cuba também foi em 1837 a primeira nação da América Latina e a terceira do mundo a ter uma ferrovia. Foi um cubano o primeiro a aplicar anestesia com éter na América Latina em 1847. A primeira demonstração em nível mundial de uma indústria movida à eletricidade foi em Havana, em 1877. Em 1881, foi um médico cubano, Carlos J. Finlay, que descobriu o agente transmissor da febre amarela e definiu sua prevenção e tratamento. O primeiro sistema elétrico de iluminação em toda a América Latina, incluindo Espanha, foi instalado em Cuba em 1889. Entre 1825 e 1897, entre 60% e 75% de toda a renda bruta que a Espanha recebeu no exterior veio de Cuba. O primeiro bonde elétrico que circulou na América Latina foi em Havana, em 1900. Também em 1900, antes de qualquer outro país da América Latina, foi em Havana que chegou o primeiro automóvel. A primeira cidade do mundo a ter telefonia com ligação direta sem a necessidade de telefonista foi em Havana, em 1906. E também foi em Havana, em 1907, a estrear o primeiro aparelho de raio-x da América Latina. Em 1922, Cuba foi o segundo país no mundo a abrir uma estação de rádio e o primeiro país do mundo a transmitir um concerto de música e apresentar uma notícia pelo rádio. A primeira locutora de rádio do mundo foi uma cubana, Esther Perea de la Torre. Em 1928, Cuba tinha 61 estações de rádio, 43 delas em Havana, ocupando o quarto lugar no mundo. Cuba foi o primeiro no mundo em número de estações por população e área territorial. Cuba também foi o primeiro país na América Latina a conceder direito de voto às mulheres. E daí, né? Votar é coisa de gado mesmo, então isso não faz diferença. Mas o segundo país do mundo a fazer uma transmissão pela TV foi Cuba, em 1950. O primeiro hotel no mundo a ter ar-condicionado foi construído em Havana, o Hotel Riviera, em 1951. O primeiro prédio construído em concreto armado em todo o mundo ficava em Havana, o Foxa, em 1952. Em 1954, Cuba tinha uma cabeça de gado por pessoa. O país ocupava a terceira posição na América Latina no consumo de carne per capita. Perdia só para a Argentina e Uruguai. E hoje eles custam comer um frango por mês. Em 1955, Cuba era o segundo país na América Latina com a menor taxa de mortalidade infantil. O índice era melhor do que o da França, da Bélgica, da Alemanha Ocidental, Japão, Áustria, Itália e Espanha. Como que Cuba antes se equiparava com os países da Europa, né? Em 1958, Cuba era o segundo país no mundo a fazer uma transmissão de televisão a cores. Quinto no mundo em televisão per capita, com 45 televisões a cada 1.000 habitantes. Isso foi em 1957. Cuba ficava somente atrás de Mônaco, Estados Unidos, Canadá e Reino Unido. Em 1958, Cuba era o país da América Latina com o maior número de automóveis. 160 mil automóveis, um para cada 38 habitantes. Uma observação, se você parar para comparar tudo que eu tô falando aqui com os dias de hoje,
você vai ver que não é grande coisa. Mas você tem que abrir a mente para poder enxergar o quão isso era relevante há mais de meio século atrás. Eu estou falando aqui de 1958. E neste ano, Cuba também era o país que mais possuía eletrodomésticos, era o país com maior número de quilômetros de ferrovia por quilômetro quadrado, era o segundo no número total de aparelhos de rádio. Cuba era o 29º na economia do mundo. Em 1959, Havana era a cidade do mundo com o maior número de salas de cinema. Eram 358 salas de cinema. Batia Nova York e Paris. A expectativa de vida em 1955 era de 63 anos de idade. Tudo bem que hoje isso não é grande coisa, mas em 1955 isso era um grande feito. No resto da América Latina era de 52 anos a média de expectativa de vida. Na Ásia, 43 anos e na África, 37 anos. Pois é, dá para crer que um país onde a imensa maioria da população era excluída da riqueza, como dizem os professores de história, teria uma expectativa de vida tão alta se equiparado com os outros continentes ou com os outros países do mesmo continente? Pois é, uma coisa não bate com a outra. Em termos de médicos e dentistas per capita, Cuba, em 1953, estava em terceiro na América Latina, somente atrás de Uruguai e Argentina. Cuba possuía 35 mil leitos de hospital, ou seja, um leito para cada 190 habitantes. Número maior do que os países desenvolvidos na época. A média era de 1 para cada 200 habitantes. Cuba tinha um sistema educacional excelente e um impressionante índice de alfabetização nos anos 1950 e 1953. 76% da população era alfabetizada e o país só perdia para a Argentina, que era 87%, Chile 81% e Costa Rica 79%. Isso na América Latina. Em termos comparativos, o Brasil tinha uma taxa de alfabetização de apenas 49% na época. Em número de carros, Cuba só perdia para a Venezuela na América Latina. Isso em 1958. Para você ver que a Venezuela também era um país muito bom na época. Mas em 1988, Cuba passou para o 9º lugar na América Latina. Durante a década de 50, Cuba possuía mais rádios per capita que todos os países latino-americanos, com exceção do Uruguai, com 169 rádios para cada 1.000 habitantes. Cuba estava acima do Japão. A Argentina estava quase equiparada e, no entanto, de lá para cá, o número de rádios per capita cresceu 3 vezes mais rápido do que em Cuba. Ela foi superada por Bolívia, Venezuela, El Salvador, Honduras e pelo Brasil. O ganho médio de um trabalhador rural em Cuba era de $3 em 1958. Só para vocês terem uma ideia, na França era de 2,73, na Bélgica 2,70, na Dinamarca 2,74 e na Alemanha Ocidental 2,73. Só para você conseguir equiparar como que Cuba era melhor que vários países da Europa. E no setor industrial também não era diferente. Um trabalhador cubano ganhava $6 por jornada de trabalho, de 8 horas, no ano de 1958. Cuba estava em 8º lugar no ranking mundial de salários pagos aos operários, ultrapassados apenas por Estados Unidos com 16,80, Canadá 11,73, Suécia 8,10, Suíça $8, Nova Zelândia 6,72, Dinamarca com 6,46 e Noruega com 6,10. De lá para cá, pós La Revolution, Cuba ficou estagnada. Era engraçado que eu aprendi na escola que Cuba era um país pobre e explorado pelos Estados Unidos, com uma população miserável, governada por um ditador que não se importava com o sofrimento de seu povo e que só foi libertado pela Revolução Socialista, chefiada pelos irmãos Fidel e Raul Castro, além do argentino Che Guevara. E a partir daí, Cuba passou a ter índices invejáveis de alfabetização,
saúde e mortalidade infantil. Eu posso até acreditar que era um país mesmo explorado pelos Estados Unidos e governado por um ditador que não se importava com o sofrimento do seu povo. Mas hoje é muito pior. E a lição de hoje é que não importa onde está o indivíduo que está te parasitando, a questão é qual estrago foi feito. Se o seu professor de história falar que Cuba hoje é pobre, mas antes era um país miserável, era muito pior, mostre esse vídeo para ele e diga que é totalmente o contrário. Cuba podia ser um lugar ruim e pobre, mas hoje é miserável e pior que isso, é um país que quase não se tem liberdade. Meu nome é Igor Janotti e você está no canal Libertário.